Bom, olá, tudo Olá. bem? Bem-vindos a mais um diário de reflexão. Hoje estou deitado, já não me apetece estar sentado, desculpem. Não, peço desculpa. Já tenho aqui comigo Zé Pedro Silva, Rita Marrafa de Carvalho e Alder Gomes. Como estão? Bem, a Rita está bem acompanhada. Por quem? Pela sua vida. Pelo rosé. Tu gostas de rosé? Pelo... Gosto. Não é o meu preferido, mas É gosto. que havia aquela teoria de que só os turistas gostavam de rosé. Até que eu comecei a beber... Rosé? Disseste? Rosé. São os dois, não é verdade? Até que eu comecei a beber assim com alguma regularidade e gosto bastante. Também gosto. Mas isso Não não devias ter feito, mas não devias ter experimentado, mas não é só para turistas, não, há rosés muito maravilhosos. Muito maravilhosos mesmo. E eu uma vez traduzi o meu nome, estava ao pé de umas raparigas de Sevilha e perguntaram o nome e eu traduzi o meu nome de português para espanhol, mas a minha tradução foi Rosé Pepe. Eu acho que elas ainda hoje devem estar a rir. Eu não consegui mais nada, não consegui falar mais com elas, porque o nome em espanhol é muito engraçado. Rosé Pepe deve ser uma coisa, porque e depois a partir daí, sempre que em Espanha me perguntavam o nome, eu digo Rosé Pepe, e as pessoas começam-se a rir. Porque acho que é muito ridículo. Isto já começou, Zé Pedro. E também há o Pepe Rapazote, não é? E o Pepe Rápido. Rosé Pepe. E Pepe Rápido, exatamente. Grande personagem. Bom, e isto então também é vamos lá outra falar... coisa, vocês sabem o que é dizer pajero em espanhol? Paz quem? Pajero. Vocês estão a ver o Mitsubishi Pajero? Mitsubishi? Não, Zé Pedro. Pronto, há um Mitsubishi Pajero. Pá, eu não percebo nada de carros, meu. Não podes dizer assim como se fosse... Como amarrar ou conheces amigos. Tu não percebes nada de nada, não digas que é só de carros. É pá, de carros ainda menos. Pajero em espanhol é... como é que eu ia dizer? Epá, não consigo dizer isto de outra forma. É o rabo, é a vagina, é o pila, é o quê? Não, é masturbação masculina com aquele calão. Coisa. Pronto, agora imaginem a quantidade de portugueses que fizeram Espanha inteira com Mitsubishi Pajero. E ainda por cima, os carros normalmente têm só o modelo em pequenino escrito lá atrás, não é? Ora, os jipes têm uma coisa que é na roda traseira, costumavam ter uma capa. Então nós passeámos por Espanha inteira a dizer lá atrás Pajero. Que é uma coisa que é um palavrão horrível em espanhol. Então se calhar acabámos por aqui, não é? Mais um diário de reflexão. Daí que eles te lembraste disso. Daí que eles em Espanha os nomes ainda não se calou com o José Pepe e o Pajero, pá. Daí que eles em Espanha chamem Mitsubishi Montero. Que é Tira-lhe lá o vinho da frente. Pronto, agora podem começar o vosso podcast interessante. Vamos regressar aqui para Portugal, que nós somos muito patrióticos, e vamos falar deste anúncio do António Costa, que disse que vai manter uma proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana do 1º de maio. Rita, ficas muito chateada ou achas normal? Não fico chateada e acho normal. Só não acho normal. Ok, obrigado, Zé Pedro. Espera, há um senão. É um senão que alberga algumas preocupações que são muito relevantes e as quais foram partilhadas. Eu tenho os óculos tortos, não sei se já repararam. Foram partilhadas com alguns pais que, tentando encontrar mais explicações, se deparam com uma questão que é: se ocorrer a passagem da guarda durante este tempo, não podem fazer nem com declaração do tribunal de que há uma guarda partilhada ou de que há uma guarda estipulada e como tal é o dia em que a criança vai para a casa do pai ou a casa da mãe. Se forem apanhados, esse papel não justifica a saída perante o estado de emergência com o maior rigor que existe nestas alturas. E isso parece-me um pouco absurdo e deveria estar contemplado. E eu confesso que não me recordo que isto tenha acontecido na Páscoa, mas nestas circunstâncias parece-me que não faz sentido absolutamente nenhum e tem de ser revisto com alguma urgência. Estamos a falar da vida das pessoas, algumas delas trabalham, que estão crianças com as aulas à distância e têm que se sentir efetivamente seguras e saber para onde é que vão. E se podem ir para aquilo que está estipulado e calendarizado, que é a casa de um ou a casa do outro. Temos aí uma brecha que tem de ser resolvida com alguma urgência.
Helder, o Primeiro-Ministro também reforçou a ideia de que vai acabar o estado de emergência, mas não é para regressar assim de repente à normalidade, nem vai terminar o confinamento ou as limitações à circulação. Temos de fazer isto com segurança, um passo de cada vez. Faz sentido ou não? Claro, faz todo sentido. Eu, aliás, a questão que a Rita levantou por causa da guarda partilhada de filhos gerou alguma conversa no Twitter, aliás, com uma seguidora nossa a perguntar diretamente. Aliás, começou com um seguidor e depois interveio também duas até, foram duas mulheres diferentes, senhoras diferentes. Sim. E nós agradecemos muito esse feedback e essas perguntas e essas inquietações todas, e na medida das nossas poucas possibilidades e pouco discernimento tentaremos responder. Olha, claro que isso é uma situação difícil de tomar, difícil de explicar até e de compreender. Até porque se no 25 de Abril, como aqui a fugir na Páscoa, é o João Almeida que está a entrar em mim. Bom, se na Páscoa houve exatamente a medida de não poderes sair do teu concelho de residência, é natural, ou seja, vai em linha com aquilo que era na Páscoa, portanto faz sentido que seja depois no 1º de Maio. Isto na lógica do governo, isto na lógica daquelas que são as medidas restritivas à circulação em situação de pandemia. Agora, a questão dos miúdos com guarda partilhada ser uma coisa diferente passado um mês não me faz sentido nenhum. Não percebo que haja essa diferença. Eu dizer que isto tem uma sequência lógica não significa que eu concorde, porque, se bem se recordam, eu sou muito dado a incoerências, mas defendi desde o início que talvez estivéssemos a dar passos maiores cedo demais. Agora, a realidade acabou por demonstrar que nós somos um ótimo exemplo por esse mundo fora e somos até um milagre português, porque como é que é possível, ainda ontem Pablo Casado, o líder do PP, perguntava a Pedro Sánchez como é possível que Portugal, que está aqui ao lado, tem 700 mortos e nós 20 mil. Pronto, que é uma coisa da mais rasteira política, ou da política mais rasteira, que é tirar mortos para cima de alguém. Por isso, respondendo à tua pergunta, pois bem, olha, é uma consequência lógica daquilo que foi já a conduta do Governo e da DGS, por maioria de razão. É também aquilo que a OMS recomenda, que o confinamento, ou que o desconfinamento, que eu gosto muito desta palavra nova, que este desconfinamento se faça de forma faseada. Agora, é um bocado incompreensível de facto que quando se fala no desaperto das medidas, estas ainda vigorem, este tipo de medidas ainda vigorem no 1º de Maio. Zé Pedro, há aqui uma coisa que te poderá agradar, que é esta hipótese de alguns estabelecimentos comerciais reabrirem já a partir de 4 de maio. Parece-te... Ficas mais agradado com António Costa e com o Governo ou continuas muito chateado? Eu não sou logista, pá. Eu gostava só de dizer que é preciso ver... Não és logista, mas és um grande defensor neste podcast do comércio local. Isso sou. Mas repara uma coisa, há uma nota importante que é, nestas proibições semelhantes à da Páscoa para o Dia do Trabalhador, também não podem passar Mitsubishis para Pajero. Que eu não sei se já vos contei a história, mas o nome em Espanha, já vos contei. É que eu estava na dúvida se tinhas contado em off ou em on, mas foi... Também eu. Foi tudo em on. E vocês reparem, sobre isto... Eu já não distingo on e off, já não sei o que é. Sobre este assunto, eu tenho muito pouco a dizer, porque o Helder falou muito bem. Vocês reparem nas pessoas que estão atrás do Helder, todas a assistir. Vocês já repararam? É verdade. Pois. São centenas de pessoas a assistir. É verdade. Estamos em desvantagem hoje. Pois estão em preto e branco, coitadinhos. E não se manifestam. Eu acho que o Governo, obviamente, que está a começar a ir um bocadinho ao encontro do que seria lógico, que é abrandar aqui um bocadinho as medidas com calma. Quem diz isto nesta altura, aparecem sempre aquelas pessoas a dizer, pois, como isto não foi nenhuma carnificina, já está toda a gente a dizer que se pode então sair de casa e tudo isso. É tudo uma palhaçada completa.
Quem tem razão é Jerónimo de Sousa amanhã no Expresso, que dá uma entrevista em malha na comunicação social, porque há uma dose. Nós estamos perante um vírus muito perigoso, é evidente que sim, causa uma pneumonia terrível, é evidente que sim, mas há aqui uma dose enorme de sensacionalismo, de medo, de pavor, de pânico, em prol de audiências. Mas muito grande mesmo. E ainda há pouco eu estava a ver uma notícia. Tantas vezes que já referiste isso que já é mesmo gigante. É, uma notícia do Público em que se diz que os novos sintomas escondidos do Covid, vómitos, diarreia e não sei o que mais. Pronto, tudo a puxar para o clique. E tudo. Hoje em dia, por exemplo, isto é um caso que eu sei pessoalmente, de uma pessoa que teve infectado, e então a família está toda muito preocupada porque acha que vai ficar, que a jovem vai ficar cheia de consequências para a vida toda. O que é que isto é? É o que andaram a ler. Pode ficar ou não, as pneumonias sempre deixaram marcas. Pode ficar ou não, não estou a dizer que não fique, mas aquela ideia de que vai ficar, de certeza, isso é muito fruto do que se tem andado a promover, que é medo. E, portanto, obviamente que levantaram um bocadinho as restrições, protegendo sempre os grupos que são de maior risco, apesar de sermos todos de risco, mas os de maior risco estarem mais protegidos. Fazermos as nossas saídas todas com muita higiene, com máscaras, com luvas, com tudo. Parece-me evidente. Agora, meter isto tudo outra vez a trabalhar também me parece evidente. Por isso, quando tu dizes que eu acho que estava contra o governo, que só acha que era evidente que tínhamos que começar já há uns dias, que tínhamos que começar a reabrir isto. Agora, não era contra o governo, era contra a imprensa. Estou sempre a confundir os dois. Pronto. É que às vezes parece o mesmo. Ih, que caralho. Estou a brincar. Olha, eu estou a brincar, o Zé Pedro acho que não. Alguma imprensa parece... Mas eu estou. Eu não brinco com coisas Agora sérias. fui porta-voz do Zé Pedro. Agora vou só terminar com o assunto do 1º de Maio com uma especulação minha, mas felizmente que se fez o 25 de Abril eu posso especular. É que há umas décadas uma pessoa não podia especular, mas agora podes. E então é o seguinte, vocês não sei se recordam que a CGTP e os sindicatos disseram aí há uns dias, e a meu ver bem, mas com maldade, que iam celebrar o 1 de Maio na rua. Lembram-se? Ouviram? Sim. Ouviram? Pronto. Como quem diz, vocês vão para o Parlamento celebrar o vosso 25 de Abril, fazem o vosso comício, nós também vamos para a rua celebrar o nosso Dia do Trabalhador, que, atenção, é uma data mais importante até que o 25 de Abril, temos que reconhecer isso, porque foi uma data que mudou o mundo inteiro para os trabalhadores. Numa manifestação em Chicago, em que houve mortos e feridos, sangue por todo lado, e que as pessoas baixaram de horas de trabalho, que ia quase até às 20 por dia, para mais ou menos as horas de trabalho que hoje em dia as pessoas têm. Portanto, estamos a falar de uma coisa de finais do século XIX e que ainda hoje os horários de trabalho se mantêm relativamente iguais. Portanto, o Dia do Trabalhador é uma coisa mesmo muito importante. O nosso 25 de Abril também é, mas o Dia do Trabalhador também é muito, muito importante. E, portanto, os sindicatos anunciaram que iam para a rua. Ora, que eu saiba, os trabalhadores não é malta que morre no chiado, não é? E, portanto, a partir do momento em que eu vou cortar os conselhos, fechar os conselhos, não há Dia de Trabalhador para ninguém. Era só isto que eu tinha para dizer. Muito bem, então vamos mudar aqui para uma coisa que eu achei engraçado, que é esta sugestão do Sr. Trump para injetarmos as pessoas com desinfetante. Rita, como é que é? Eu nem sei o que é que hei de dizer, porque tu, apesar de tudo, sabes que o Trump de vez em quando manda uma laracha de piadola nas circunstâncias mais inusitadas e mais despropositadas. E eu fico na dúvida, eu ainda lhe dou esse benefício, repara, eu fico na dúvida se ele tentou ter humor na desgraça ou se ele acha que de facto aquilo podia ser uma possibilidade. Ele depois veio dizer que estava a ser sarcástico. Não. Durante a conferência de imprensa, isso aconteceu na conferência de imprensa de ontem. Sim, durante a conferência de imprensa ele disse não apenas essa questão do desinfetante, portanto, lavar o corpo com desinfetante e injetar mesmo, aliás, e também colocar no corpo raios ultravioleta. Exatamente. E essa questão dos raios ultravioleta vinha na sequência de uma parvoíce de um alegado médico que trabalha com ele, de um alegado especialista de saúde que trabalha com ele. Portanto, ele que não vem agora com a história de... O que é alegado?
Porque, quer dizer, porque tem dito barbaridades aquele médico. Um especialista, mas nem sequer é o Fauci, não é desse? Não é esse. Nem sequer estou a falar desse, não. É um outro que também tinha uma conversa dessas em relação aos raios ultravioleta. Também já tivemos aquela conversa de que isto no verão, o calor mata o bicho. Mata o bicho, lá para a Páscoa já estava tudo. Sim. Exatamente. Pronto, portanto, não é... mas isso estão todos à espera que o calor suavize a coisa. Não? Isso aí não é nenhum disparate. Acho eu. Já foi descrito como um disparate. É um bocadinho disparate. Bom, mas Rita, estavas a dizer isso do Trump? Dizia-te que, pronto, estava aqui dividida se seria um recurso humorístico muito infeliz ou se, de facto, ele equaciona essa possibilidade, e isso é profundamente assustador. Tu teres alguém à frente de uma potência como os Estados Unidos que sofre efetivamente de uma lobotomia e de um déficit cognitivo graves, é assustador. Ele sempre minimizou o problema, sempre o relativizou, sempre tentou direcionar responsabilidades à China, e eu nisso até tenho alguma simpatia. Sempre teve uma visão muito fechada e muito pouco transversal do que era de facto uma pandemia. Eu até tenho quase a certeza que ele não sabe o que é o conceito de pandemia, e de grande leveza para com os profissionais de saúde. Já não nos surpreende que, de facto, de uma autoridade como é Donald Trump, surjam as mais inusitadas declarações e decisões. Mas nestas circunstâncias revela, mais do que desconhecimento, revela ser um profundo idiota. Hélder, se quiser juntar aqui esta injeção de desinfetante, também podes juntar qualquer coisinha sobre esta saída do Sérgio Moro no Brasil. Por conta aí tínhamos falado sobre isso fora do podcast, do diário. Sim. Se quiseres. Ainda bem que falas nisso. Porque, na realidade, quando a Rita se fala em lobotomia e ter uma pessoa... Lembras-te do Bolsonaro? Logo. A questão é exatamente essa. É que eu acho que isso é a descrição perfeita de quem ocupa neste momento a presidência do Brasil, e não tanto de quem ocupa a Casa Branca. Porque o Trump tem esta coisa, para mal dos meus pecados, de ter algumas vezes graça. Ele não tem tido graça nenhuma ultimamente, mas isso não se deve a burrice, deve-se a desespero. Deve-se ao facto de haver milhões de americanos no desemprego nas últimas 5 semanas. Deve-se à proximidade... Desespero, é isso que queres dizer? Sim. Dada a proximidade das eleições. Exatamente. Mas ele sempre teve estas tiradas. Eu não acho que ele seja uma pessoa incapaz. Eu acho que ele é uma pessoa... Eu acho que ele é profundamente incapaz e profundamente deficitário no que diz respeito à inteligência. Desculpa lá, não. Pois, não lhe reconheço autoridade intelectual nenhuma, inteligência alguma, nem nos conceitos, nem na estrutura narrativa, nem nas decisões de vida que tomou. Não digas isso tão alto que ele é capaz de ouvir. Eu nunca mais tenho visto para os Estados Unidos, eu tenho noção disso. Sim. Ele é um... Tens, porque aquilo é uma democracia, ao contrário de outros países onde seguramente não terias já lá vamos, já lá vamos. Espera pela tua vez, meninos, é Pedro. Não sei se é hoje. Não, José Pepe. José Pepe, hablarás mais tarde. Hélder, vá. O que eu acho é que ele é um homem de negócios, e um homem de negócios puro e simples não deve ocupar um cargo tão importante como o de presidente dos Estados Unidos. O Bolsonaro, assim tem graves deficiências cognitivas e pode passar um mau bocado agora, não é? Porque pelo que se vai percebendo com esta saída. Vi agora uma notícia da Folha de São Paulo, que é um jornal de referência, é o New York Times lá do Brasil, que disse que nem a direita radical concorda com esta saída de Sérgio Moro, porque na realidade o Sérgio Moro foi o juiz que fazia parte da equipa da Operação Lava Jato. Teve um comportamento absolutamente predatório em relação a quem fazia parte daquilo que não era as suas convicções políticas,
e não falo apenas de Lula nem de Dilma, estou mesmo a falar de um juiz, quando é juiz, não deve ter pronunciamentos, como eles dizem no Brasil, como aqueles que Sérgio Moro teve, aceita o cargo de Ministro da Justiça, nas condições em que, na condição de carta branca, porque o Bolsonaro disse que ele teria carta branca para gerir o Ministério como quisesse, e sim, seria ele a escolher o Diretor-Geral da Polícia Federal. Ora, ele escolheu, era uma pessoa próxima dele, até mesmo trabalhou juntamente com ele na Lava Jato, e agora, olha... Mas olha, podemos estar aqui a falar de um crime. Porque não, o Moro, sem dúvida. Porque aliás, o Moro diz que não assinou o documento. E tem lá o nome dele. E tem lá o nome dele. Ele diz que não conhecia aquele documento e não assinou o documento da exoneração. Por isso é que eu acho que o Trump seria capaz de uma coisa dessas, sim, mas o Trump está sempre confito no lucro, nem que seja o lucro eleitoral. O Bolsonaro tenta ser uma imitação e falha redondamente, porque, de facto, ele sim tem um déficit cognitivo substancial. Bom, Zé Pedro, tu que estás sempre cansado que falemos muito do Trump, diz-me lá então de quem é que queres falar para além do Trump e do Bolsonaro, dos líderes mundiais. Quer dizer, eu sobre esse jogo não tenho nada a dizer. Podes, mas eu sei que não querias, mas pode, principalmente sobre a injeção de desinfetante. Não tenho nada a dizer. Acho uma coisa que eu sempre tive, posso estar a ser ingênuo, mas sempre tive bastante confiança em Sérgio Moro, e esta decisão dele sair parece-me que é uma demonstração de que ele manteve a sua linha e, portanto, não aceitou agora uma coisa que era uma ingerência profunda, não é? Já para não falar nessa questão dos crimes e tudo isso, agora vai-se apurar, mas era uma ingerência profunda nas suas competências e que abalava drasticamente a separação de poderes, que também existe no Brasil. Tu estiveste atento aos leaks de Lava Jato, ou não? Estiveste atento ou não ao trabalho do Intercept Brasil? Sim, e aos leaks? E mesmo sim. assim mantens a tua posição sobre o Sérgio? Mantenho. É mesmo mesmíssimo. Tenho confiança. Coerência, assim. Deixa o homem manter a sua convicção. Coerente neste claro, eu tenho confiança em Sérgio Moro. Até vou beber por causa disso, é Pedro. E parece-me a mim que esta posição que ele teve agora relativamente ao Presidente do Brasil é coerente no sentido em que ele não aceitou aquilo que era uma ingerência e aquilo que abalava a separação de poderes. Portanto, não vejo agora o Intercept de tudo isso. Separação de poderes não é um conceito que Sérgio Moro conheça, desculpa. Eu estou à espera porque o Intercept... Atenção, eu acho que o trabalho do Intercept é fenomenal, não tenho nada contra. Porque esta coisa de estarmos todos uns contra os outros, não é? Tu és o Sérgio Moro, tu és o Bolsonaro, eu sou do Intercept, eu sou da Lula, eu sou contra isso. Eu acho que o que o Intercept fez foi do mais relevante que há. Agora, está prometido há muito tempo pelo senhor do Intercept, que eu agora não me lembro o nome, mas tu vais acabar de dizer neste momento, está prometida a revelação das tais coisas que iam calar toda a gente. Portanto, é preciso ver que tudo teve um jogo político. Mas não vamos agora estar a discutir os últimos 10 anos do Brasil, com certeza isso não vai dar. Eu, de tudo o que eu sei do Sérgio Moro, tenho confiança, até me pareceu esquisito ele entrar, enfim, neste governo, mas há sempre estas tentações de ir para a política. E agora também não me surpreendeu nada. E agora saiu, não parece que ele estivesse ali com uma missão. Mas não vamos agora discutir isso. Sobre o Trump é outra coisa, que é, que eu acho curioso dizer, Zélder, que um homem de negócios não pode ir para a política, é uma coisa absolutamente... fica vedado ao direito mais básico eu não disse isso. Um homem de negócios não deve ir para a política, não deve governar os Estados Unidos. Se disse, reformulo, e obrigado pela chamada de atenção. O que eu quero dizer é que um homem de negócios com um perfil absolutamente desfasado daquilo que é a coisa pública e o interesse público não deve ocupar a Casa Branca, sim. Isso mantém. Então temos de ter um tribunal político. Sendo que ele nem é um bom homem de negócios. Foi um tipo que herdou quase tudo do pai e fez negócios desastrosos. Arruinou vários... Mas também ganham. Digam-me só se vocês acham que deve haver um tribunal. É um legado, não é? Digam-me só se deve haver um tribunal antes que prove quem pode ir para presidente ou quem se pode candidatar ou não. Sim. Para eu perceber. Pronto, passa a haver um tribunal
vai julgar as pessoas e diz... Mas podia haver psicotécnicos. Porquê é que não há testes psicotécnicos? Não há uma avaliação psicológica? Eu digo que sim, porque já fui apelidado de fascista, não é? Portanto, agora vou vestir a pele. Também eu. Sobre o Trump, o Trump diz, como já se sabe, diz e escreve as coisas mais inacreditáveis à face da Terra, já toda a gente sabe, não é propriamente um gajo pro forma, não vale a pena estar a discutir isso. Agora, assim como o Helder disse há bocado e muito bem, eu concordei em silêncio, mas quando ele diz que o Pablo Casado não pode atirar corpos para cima dos outros em política, é curioso que depois faz o mesmo relativamente a Trump e a Bolsonaro não, porque o Brasil não está assim com números tão maus, mas faz o mesmo com Trump. Mas eu não fiz isso. Eu sei que tu não fizeste. Eu não fiz. Ok. Mas pela calada diz que atrasou, pensou mais nisto nas eleições e nos negócios. Portanto, a consequência, mesmo que a pessoa não diga, está a dizer que a consequência é mortes e feridos e o pessoal de saúde e tudo isso. E está-se a usar exatamente o mesmo argumento da saúde e do drama que se está a viver politicamente. É a mesma coisa que fez Pablo Casado. Exatamente a mesma coisa. As contas vão-se fazer no fim. Porque os países, cada um, à sua maneira, tomou as suas opções. Portugal, aliás, está a ser elogiado pelas opções que tomou e parece muito bem. Todos os países tomaram as suas opções. As contas têm que ser feitas depois disto passar. Portanto, vamos ver se os Estados Unidos, e muita gente até nem pensa estar a comparar os Estados Unidos com a Itália, com a Espanha, que é um absurdo, não é? Portanto, os Estados Unidos tem que se comparar com a Europa e não com um país europeu, e portanto as contas têm que ser feitas no fim. É evidente que Trump atrasou as medidas, isso é lógico, mas não foi isso que provocou os desempregados, antes pelo contrário, no limite teria salvo alguns empregos até mais tarde, com consequências para a saúde e para os serviços de saúde, para os sistemas de saúde. Mas, portanto, como já falámos no outro dia, está-se sempre a falar dos Estados Unidos, está-se sempre a bater em Trump. Agora foi a questão de injetar detergente, que já se sabe, porque estar aqui a discutir, enfim, a normalidade em Trump é um absurdo completo, não é? É evidente que não estamos perante um caso típico. Agora, tudo o resto é esperar para ver as medidas que eles tomaram nos Estados Unidos. E atenção, que Trump, vocês há bocado estavam a dizer que Trump tinha um desastre económico pela frente. Trump, dos poucos elogios que podem ser feitos, são em matéria económica, atenção. Portanto, não se pode agora dizer, ele vai entrar numa crise, os Estados Unidos vão entrar numa crise profunda, assim como a Europa também tudo isso. Mas não se pode dizer que é culpa de Trump. Okay. Não se pode dizer que é culpa de Trump, assim como o que acontecer em Portugal nos próximos tempos, não se pode dizer que seja culpa de António Costa, embora o país estivesse mal preparado, mas isso também não é culpa do Primeiro-Ministro, é de vários. Pois, mas o meu ponto é que, de facto, a performance económica de Trump foi tão boa, ou pelo menos, reformulando, a economia americana, com ou sem a intervenção de Trump, e não excluo a sua intervenção, a economia dos Estados Unidos esteve fulgurante durante o seu primeiro mandato, que ele está desesperado e teme que, isso compreende-se, teme que o coronavírus lhe estrague completamente o arranjinho da economia que ele conseguiu manter. E então o que é que ele fez para prejudicar isso? Nada, só estou a dizer que quando ele tem estas tiradas é fruto do desespero muito mais do que de um déficit cognitivo. O meu ponto é esse. Percebes? Sim, mas ele não pôs a economia à frente. Ele respondeu. Se pensarmos em termos de altura em que chegou ao vírus, que é aquilo que alguns epidemiologistas estão a estudar, quando é que chegou à Europa, e dentro da Europa a cada país, quando chegou aos Estados Unidos, a velocidade de resposta foi exatamente a mesma do que os países europeus. Foi mais tarde, mas também lá chegou mais tarde. Sendo certo que a administração de Trump fez uma coisa que na Europa não se vê, que foi fechar os voos com a China. Sendo certo que o governador de Nova Iorque disse hoje, e parece-me que a meu ver bem, que fechou-se uma porta, mas deixou-se das traseiras abertas, que era a entrada da Europa, por onde entrou o vírus. Mas, portanto, aquilo que se pode exigir, no máximo, aquilo que se pode exigir a Trump é que das medidas de excesso de zelo que tomou, como foi o caso do cancelamento dos voos para a China, tinha que também ter tomado isso para a Europa. Portanto, aquilo que eu... Vou resumir isto. Eu ouço muitas críticas ao Donald Trump, como se ele tivesse com as suas próprias mãos a dar cabo do seu povo e a assassiná-lo, só que ainda não percebi muito bem em concreto, diga-me onde é que foram os grandes erros. Porque uma coisa é a palhaçada do que ele diz e escreve. Isso estamos de acordo. Injetar detergentes, o que ele vai dizer para o Trump, estamos de acordo. Agora, vamos aos factos. É porque a questão é que, para mim, a América é uma democracia fortíssima.
E, portanto, até pode ter... nós podemos logo ir aos próprios instrumentos de proteção pessoal. Foi feita eu até pus no nosso grupo uma investigação grande do New York Times, que o Helder já tinha lido, que eu não li tudo, mas depois posso passar onde lá está descrito como ele se atrasou no processo depois de vários avisos. Não é? E não sei tintim por tintim, confesso que não sei, já me esqueci, mas olha, é uma boa leitura. Vou adorar ver isso, porque de facto há essa campanha contra o que os Estados Unidos fizeram, mas não me parece que seja muito longe do que fez a Europa. E podemos comparar perfeitamente os Estados Unidos. A Europa não são Estados federados. Não podes. Não é a mesma coisa. Não. Porque, de facto, eles respondem a um presidente apenas. Não, os Estados federados têm poderes nestas matérias. Sem dúvida, mas ele queria retirá-los. Mas não retirou. Aí vamos à democracia na América. Queria retirá-los. Isso é conversa de Twitter. Não retirou. Porque a minha questão, com estar sempre a bater em Trump, é que Trump é um pateta que está à frente de uma democracia fortíssima. E uma democracia sólida consegue pôr os travões todos. E, portanto, esta insistência num país que, quando tu dizes assim, ele também queria agora reabrir os Estados todos contra os seus próprios governadores. Não pode. Porquê? Porque os Estados Unidos são uma democracia. E um exemplo de democracia. Mas não pôde. Mas tu não tens os Estados Unidos da Europa. Não tens. Isso não existe. É o sonho de muita gente. Claro que não tens. É o sonho de muita gente. Comparar. Não podes no sentido em que aquilo que Portugal faz não é o que o governo húngaro faz. Não, mas a questão é que Portugal pode enfrentar... Há realmente uma voz comum na Europa. Não é isso. A comparação é esta. Tu, na Europa, tu tens medidas da Comunidade Europeia e depois tens cada país adota as suas medidas em concreto. Nos Estados Unidos é exatamente a mesma coisa. Nestas matérias são competências que estão também dos Estados e, portanto, podem tomar as suas medidas. Um Estado não pode dizer eu estou aqui cheio de casos porque Donald Trump não me deixou. Isto não é um caso, isto não é, independentemente das patetices que ele disse. Então eles têm autonomia e poder olha só este ponto. Os Estados dos Estados Unidos não fecharam fronteiras entre si. Os Estados da Europa fecharam fronteiras. Por aí... Fecharam? Então não fecharam? Não houve países que fecharam fronteiras? Há restrições. Com certeza, é nesse sentido que eu falo. E houve restrições entre Estados nos Estados Unidos? Não houve. E isso, neste caso concreto, é uma diferença substancial. Para não falar de que não existe uma voz comum na Europa. Isso é o sonho de muita gente. Mas eu não digo que a Europa seja uma união de Estados federados. O que eu digo é que, para mim, é uma comparação mais lógica comparar os Estados Unidos com a União Europeia do que comparar os Estados Unidos com a Itália. Isto, para mim, é um perfeito absurdo. Não tem qualquer sentido. Mas isso tem a ver com... Mas aí estás a falar dos casos de infecção e dos mortos. A Europa politicamente não é uma união de Estados federados porque ninguém quer abdicar da sua soberania. Mas em termos práticos, e agora mais do que nunca, porque tu repara, agora fala-se de um orçamento comum, não é? Pela primeira vez, porque a necessidade aguçou ao engenho, não é? E, portanto, pela primeira vez está-se a falar. E a crise vai ser tão grande que eu não sei se alguns países não vão abdicar das suas soberanias para o tal orçamento comum, porque aí estamos todos mais tranquilos. Portanto, é perfeitamente possível, em termos políticos, comparar os Estados Unidos mais com a Europa, com uma união de Estados, com as suas diferenças, como é evidente, e as constituições não são as mesmas. Agora, eu acho que isso para mim, volto a dizer, eu não estou aqui a defender Trump, estou a dizer que se ataca Trump e esquecemos que ele é presidente de uma democracia sólida, que já lhe pôs os travões todos várias vezes e, portanto, eu estou descansado. Muito bem, já percebemos. Os americanos é que não. Eu não consigo estar... O descanso que tu tens em relação aos Estados Unidos não consigo ter eu em relação a vários Estados da Europa, vários países da Europa. Percebes então o meu ponto? É que eu acompanho-te no relativo descanso que tens em relação à força democrática dos Estados Unidos. Eu não consigo encontrar paralelo... Claro. Mas eu concordo completamente. Então pronto. Eu queria fazer este compasso só para ver se o diretor adormeceu. Não, nisso estamos de acordo. Pronto, já encontramos uma coisa, já estamos... Vamos às músicas. Podemos ir de fim de semana. Vamos. Eu não sei quanta bateria tenho, mas já alguém tiver música, pode para a nossa playlist, pode avançar. Eu queria só dizer que estava mesmo a brincar em relação àquilo do governo e da imprensa. Há muitos trolls da internet que dizem essa parvoíce, mas eu acho isso uma estupidez. Ficou-me isso na cabeça e gostava que ficasse bem assente. Mas alguém tem uma sugestão? Eu tenho. Eu também.
Então vá, chuta aí, Zé Pedro. Rita, vá. Rita, estás... Ok, não, Zé, José Pepe, bora lá. Ela própria dá-me o lugar, o José Pepe. Olha, por acaso, isso é uma música espanhola. Opa! Não, mas é a Carvalhesa. É que é a música da CDU. Eu vou explicar porquê. Porque eu gostei tanto da entrevista, do cheiro da entrevista ao Expresso da manhã, ou de hoje, se estiverem a ver isto no sábado. Que gostei tanto do Jerónimo a atirar-se, de facto, à má cobertura que tem sido feita e sensacionalista, que vou pôr a Carvalhesa. E vou-vos dizer uma coisa, que a nossa sorte é que as eleições não são no domingo, porque senão eu votava no Jerónimo. Só lendo um certo. Se leres toda, se calhar mudas de opinião no fim. Por acaso acho que não. Não sei, estou a dizer, eu não estou a dizer. Eu li um certo grande e amanhã temos dia de reflexão onde podemos falar sobre isso, que já quando formos gravar já lemos Estás todos. A fazer um teaser. Estou a fazer um teaser, já lemos todos nessa altura, mas não me parece, claro que há umas coisitas que nos separam politicamente, isso é verdade, mas nem que seja por ter sido o único capaz, porque eu vou-vos dizer uma coisa que vocês sabem perfeitamente porque são jornalistas, é que um político ter a coragem, ele faz isso porque ele está em fim de carreira, vocês sabem disso, não sabem? Porque mas há algum tempo já. Pois, mas é como que esteja agora a precisar dos jornalistas. Eu também acho que não, acho que estás enganado, profundamente enganado. Não, está sobre bem, o fim de carreira. Não, no caso de Jerónimo... Ele vai continuar a dançar muito. No caso de Jerónimo, vocês têm toda a razão. Sim, estava a ser injusto. Não, ele sempre disse as coisas. É puramente verdade. O que eu estou a dizer é que é mais fácil dizer, no fim de carreira, quando já não depende tanto da graça, das boas graças da imprensa, é muito mais fácil dizer estas coisas. E, portanto, ele teve uma coragem que, de facto, foi transversal na sua carreira toda, mas que, pronto, no Mundo dos Mortais seria muito mais fácil... Não é preciso ter coragem para dizer uma coisa que toda a gente está a dizer nas redes sociais, não é? Não, é preciso. Toda a gente está a dizer isso. Toda a gente está a dizer. Já li isto várias vezes. Eu não estou a dizer que é mentira. Não, sim. Desculpa. Já discutimos isso aqui várias vezes. Não, mas isso não é verdade. Não está toda a gente... Pelo contrário, porque estão a dizer que estamos de parabéns, que isto foi um milagre, todos aqui fechados, tudo isto foi a coisa... Não é isso que estão a dizer, desculpa. Ele não foi com bola. Eu depois mando-te os exemplos. Bem. Coragem, acho que não é preciso coragem para dizer uma coisa dessas. Porque isto pode suscitar má imprensa e um político com má imprensa capute. Ardeu. Não tem hipótese. É verdade. Mesmo. Enfim. Discutimos isto melhor amanhã, que eu também tenho que ir ver. Não quero estar aqui a ser injusto. Rita, é a tua sugestão. Então é o seguinte, o tema que eu vos trago hoje chama-se... Não, peraí, deixa-me pôr isto aqui. Vou recapitular. O tema de hoje diz respeito ao número de pessoas que amanhã vão estar na Assembleia da República. Chama-se 88. Finalmente alguém acerta no número. É interpretado pelos The Neighbours. Este é um tema de 2017. Quem são os Neighbours? Não sei. De onde é que eles vêm? Também não sei. Procuraste simplesmente... Não sei muito sobre o trabalho deles. Só pelo número e lyrics. O tema é absolutamente aceitável, por isso fica a sugestão. 88 dos The Neighbours. E então, Helder, a tua? A minha é do José Mário Branco, chama-se É Companheiro, e este é o primeiro 25 de Abril sem o José Mário, e, portanto, eu gostaria de deixar aqui a minha homenagem. Muito bem, e eu, por fim, vou sugerir uma música que me faz lembrar as férias que eu tive com amigos em Sagres, o ano passado, já tenho saudades da praia. É o Bernardo. E é Popless, não, é Popless do GNR. É uma música que alguém mostrou, esse meu amigo mostrou, e a música é muito fixe. Como é que se chama a música? É música portuguesa. Popless. A música é mesmo fixe. Eu adoro. Já é muito antiga. Não é Topless. Pepe. Topless, não é? Não, mas o Rui Reininho e o GNR são conhecidos pelos trocadilhos. Sim. Exatamente. E grande Rui Reininho também. Grande maluco. É mesmo maior. Pronto. Fica feito mais um diário de reflexão. Vemo-nos amanhã no dia de reflexão, no 25 de Abril. Eu prevejo um intenso dia de reflexão e um intenso dia também para toda a gente. Beijinhos, abraços. Olha, calma que ainda não foi. Adeusinho.